nesse assunto aí, questão de autoridades. O Brasil é um péssimo exemplo, muitas vezes, em resolução desses problemas. Que o diga a atual gestão federal, nós tivemos casos como o ministro não sei se é do racismo, um ministro aí do alto escalão, que foi acusado de abuso, né, contra até uma outra ministra, e outras pessoas que lá estavam, outras mulheres. E isso televisionado em rede nacional ao vivo. Exatamente. E ao que parece, algumas autoridades parece que elas gostam de encobrir essas coisas quando são seus. Esse é o grande problema. Questão política, né? Isso, questão política. Você acaba meio que encobrindo um crime que você julga, aliás, que você jura que defende. E, na verdade, está aí cometendo o mesmo crime, que é encobrir um criminoso. Né? É muito grave isso. Infelizmente, a gente tem essa questão de encobrir e passar pano dentro desse alto escalão. E até hoje, ninguém viu resolução nenhuma. Simplesmente afastaram do cargo, colocaram outro no lugar, e aí vem outro caso, né, da que foi, né, submetida ao crime, né, e também encobrir. Então é aquilo que a gente diz, parece uma coisa rotineira. Você ter que encobrir o caso, muitas vezes, por questões políticas, né? Outras mulheres por questões de medo mesmo, é o medo, questões de perder, muitas vezes, o marido, que às vezes é o único que traz ali o dinheiro para dentro de casa, se submete mesmo. E esse não é um caso de hoje, é um caso de antigamente. E vem como a gente disse aí. A violência contra a mulher, a violência dentro de casa não é algo que é de agora, mas que vem de muito tempo. Mas só que aí, agora explode. Qualquer violência que você vê, explode, vai para as redes sociais, e aí a gente fica conhecendo essas situações. E ao que parece, o agressor, ele não tem muito medo. Parece assim, principalmente quando é de alta sociedade. Ele diz, não, eu tenho dinheiro, eu tenho advogado, eu vou botar lá, vou tentar me defender, coisa e tal. E você vê pouca punição com relação a essas pessoas. Principalmente do alto escalão, né? E de repente todo mundo esquece do que aconteceu, né? Essa questão que aconteceu aí nessa reunião que tinha lá na Câmara dos Deputados, e essa ministra, ela foi agredida verbalmente. A gente tem uma violência política de gênero e uma violência moral, porque ela foi violentada ali em público, e outras mulheres, né? Só que, infelizmente, algumas pessoas abafam aquele caso, é encoberto, ninguém escuta mais falar nada. Teve até um caso uma vez que um advogado agrediu uma mulher, ela publicou nas redes sociais, mas de repente ela apagou e depois ela ainda fez uma retratação, dizendo que aquilo não aconteceu. Então, assim, ninguém sabe o que aconteceu por trás daquilo ali, qual foi a ameaça que ela sofreu, para ela poder se retratar. Então veja o quão grave é a questão da violência contra a mulher dentro de um relacionamento. Ela é violentada e às vezes ela é obrigada a se calar. Ela é obrigada, inclusive, a se retratar, que é pior ainda. Exatamente. E o pior de tudo é porque às vezes você vê as pessoas que fazem isso, são aquelas que por trás dizem que são defensoras. E não são. Nós temos muitos casos aí, e que se a gente for colocar aqui no papel, a gente vai passar o dia todo falando sobre esses casos, né? Exatamente. Gente, estou conversando aqui com a doutora Nayara Carvalho, ela que é advogada em defesa da família. Estamos conversando sobre a violência contra a mulher. É um agosto lilás, que é esse mês dedicado, né? E, doutora, eu vou para tirar um pouco desse negócio pesado, às vezes fica pesado, né, a conversa. Já pegou algum caso que o homem usou a lei Maria da Penha para, como é que chama? Denunciar uma mulher? Na verdade, eu já atendi clientes querendo fazer isso, só que não cabe. Não cabe? Não cabe. A Lei Maria da Penha é uma lei específica voltada para a proteção da mulher. Aí você me pergunta, mas se o homem for agredido pela mulher? Foi até um exemplo que eu utilizei, que passou agora recentemente nas redes sociais, que um advogado, ele estava ali trabalhando, fazendo a audiência, e de repente a mulher chega e dá um tapa na cara dele em plena audiência virtual.
Então ele sofreu uma violência ali mediante aquele cenário. Aí muita gente diz, a Lei Maria da Penha vai proteger ele vai ter medida protetiva? Não, não vai. A Lei Maria da Penha é uma lei específica para a mulher. E o que vai acontecer nesse caso? Ela vai responder por agressão. Exatamente. Caso comum, vai para a delegacia normal. Exatamente, no Código Penal. Então ela responde lá no Código Penal, na Lei Penal, ela vai responder pela agressão física que ela causou. Mas a Lei Maria da Penha, ela não dá direito, por exemplo, à medida protetiva para homens. E com relação, por exemplo, nós temos aí a Lei Maria da Penha, e claro que são casos, eu acredito eu, sejam casos mínimos da mulher que se utiliza da lei para prejudicar o homem, muitas vezes quando ele não deve. Por exemplo, uma denúncia que ela faça sobre aquela pessoa, sobre aquele homem, e que essa denúncia acaba sendo investigada e é inverídica. O que acontece nesse caso aí? Aí ela vai responder por denunciação caluniosa, que Dentro é da crime. lei tem isso? Não, aí vai pro Código Penal. Isso, exatamente. Ela vai responder por crime de denunciação caluniosa. Que a gente sabe que os números, não vamos dizer que não existe, que existe, mas são muito baixos. Então, sempre que eu estou dando entrevista, Marcelo, eu percebo, quando eu estou em TV, em rádio, que vem aquela oportunidade do público participar através de perguntas, vem muitos homens com perguntas que eu vejo que... tendenciosos. Exatamente. Então, assim, mas entenda que o homem também sofre violência. Mas porque o homem também morre, mulher também mata homem. Gente, isso é uma questão social que nós sabemos que existe. Mas se nós formos olhar aqui as pesquisas, os números, os casos de feminicídio são alarmantes. Veja quantos homens são mortos e quantas mulheres são mortas no Brasil. Então, por que que existe... Homens mortos, é muito difícil vocês ouvir falar, né? É tão difícil que quando acontece, vira repercussão nacional. Vira série na Netflix, né? Agora, mulher morta todo dia. E por que que a gente tem que bater em cima? Para tentar diminuir esses números. Exatamente. Para tentar proteger essas mulheres. Para tentar dar a essas mulheres um caminho que às vezes ela não enxerga. Por que que nós vamos falar de violência contra o homem se os índices, se as pesquisas, se os números aqui diz totalmente ao contrário, que são baixíssimos, mas que as mulheres morrem todos os dias. Exatamente. Mulheres são violentadas a cada minuto no Brasil, todo tipo de violência. Eu não sei que ódio é esse contra as mulheres, mas as mulheres ainda estão sofrendo muito. Então, vamos aproveitar que estamos aqui no Agosto Lilás. Inclusive, é um mês que eu estou participando muito desses eventos. Minha agenda, inclusive, está lotada até o final do mês, porque é onde todo mundo, tanto os órgãos privados, públicos, instituições, empresas, elas sempre convidam tanto advogados, como a questão também do pessoal do Patrulha Maria da Penha. Inclusive, aqui no Alto Oeste, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho brilhante aqui na região. Já vi eles vindo dar palestra no CRAS, em vários órgãos, para conscientizar a população da questão da violência. Então, tem lá no Instagram, procurem Patrulha Maria da Penha Alto Oeste. Lá tem um número de contato, onde vocês podem pedir ajuda, podem denunciar que vocês vão ter um apoio. Tem também a questão da número 180, que vocês podem ligar, que lá vai ter uma equipe especializada para atender mulheres, para orientar, para dar aquele apoio ali, para acolher aquelas mulheres. E tem também um aplicativo chamado Botão do Pânico, que é um aplicativo que as mulheres conseguem baixar, e se elas estiverem passando por uma situação de violência, elas conseguem apertar o botão naquele aplicativo e é emitido um sinal para as autoridades competentes com localização onde elas vão até aquele local para saber o que está acontecendo e proteger aquela mulher. E hoje nós temos também a questão dos sinais. Isso, né? Vou tocar nesse questão aí. Quantas vezes lá no Instagram ou algum jornal, programa de TV, de rádio, a gente vê aqueles relatos que mulheres estão ali andando com um homem de mão dadas e quando elas têm uma oportunidade, elas fazem um sinalzinho chamando, dizendo que estão pedindo socorro ali, né? Quantas mulheres foram salvas por esse sinal? E aí precisa ser uma coisa bem divulgada, porque para todo mundo conhecer. Porque eu vi aqui fizeram uma enquete, não. Uns atores fizeram lá uma encenação para ver realmente se as pessoas estavam conhecendo esses sinais. Sim. Em um caso, realmente, a grande maioria percebeu, né? A mulher botou a mão para trás, fechou e ficou dando aquele sinal e elas foram lá e interviram. Em outros casos, a depender muitas vezes como você sempre diz, da região, do local, da comunidade, algumas pessoas não estão nem aí.
Às vezes a pessoa vai lá, a mulher vai lá, bate na pessoa, dá o sinal, ela olha para trás e balança a cabeça, não entende. Então é algo que precisa ser estudado mais. Nas escolas, principalmente. Exatamente. Né? Eu acredito, inclusive durante agora o Agosto Lilás, muitas pessoas estão fazendo essas campanhas de ir até a escola, que é levar a Maria da Penha até as escolas, fazer essas campanhas, mas não deveria ser só no Agosto Lilás. Exatamente. Nós deveríamos ter uma política mais interna, realmente voltada para a questão de gênero, para a questão de combate à violência, que eu acho que isso ajudaria muito. Se a gente tem a questão em casa, que a gente pode dar a educação necessária, mais uma ajuda das autoridades públicas da escola, trazendo aí junto essa equipe interdisciplinar de apoio, a gente talvez tenha um resultado aí melhor, diminuição da questão dos índices de violência. Ou seja, deveria ser uma política pública educacional, ou seja, estar presente na escola sempre. Uma vez, 2 vezes, uma aula, por exemplo, né, para aqueles adolescentes, principalmente nesse momento. É aqui que deve pegar. E para todos, para homens e mulheres, né? Sempre que eu estou fazendo alguns eventos que tem muitas pessoas, vamos convidar as mulheres, aí eu falo, gente, convidem a sociedade em geral, homens e mulheres, porque os homens também precisam ter conscientização, eles precisam ter aquele letramento, entender o que é a violência. Os homens fazem as coisas de qualquer jeito, não entendem que não pode, que ali existe uma regra, que aquilo é uma violência psicológica. Então acredito que essa parte a gente deve também chamar os homens para participar. É muito importante. Essa questão de violência, nós tocamos num assunto, numa parte que a parte mais pobre da sociedade é o que sofre mais, porque não tem a quem recorrer muitas vezes, ou por medo, submissão, né, no caso também. Mas existe um outro fator que é preocupante também, a questão da cor da pele. As mulheres negras no Brasil, né, ao que parece, né, o que a gente tem visto muito aí nas pesquisas, a mulher negra tem sofrido um fator maior de violência. Como essas políticas públicas, né, como as mulheres negras são desproporcionalmente vítimas de violência e como isso evidencia desigualdade estrutural. A gente sabe mais que ninguém que eu não considero o Brasil um país racista, porque nós somos tão miscigênicos, né? A nossa sociedade é tão misturada, mas infelizmente não podemos esquecer que existe. Não podemos generalizar, mas existe racismo no Brasil. Existe. Né? Inclusive, eu estou aqui, né, na questão do perfil racial, né? Quando a gente traz aqui os dados, 37,2% das mulheres negras relatam ter sofrido violência nesse último ano. 41% pretas, 35% são pardas. Então, assim, entre mulheres brancas o índice é bem menor. Bem menor. E vem a questão também, quando a gente entra para o viés da religião. Isso. Né? A mulher, quando ela sofre algum tipo de violência, às vezes ela busca um apoio dentro da própria religião, dentro da própria igreja. E o que acontece? A igreja diz, não, minha filha, converse com seu marido, temos que proteger, temos que manter a família. Não, teve aquele... que foi um caso bem antigo, que eu tenho até ele no meu Instagram, que foi um pastor que agrediu a mulher, e ele estava num podcast, né, antes de ocorrer essa agressão, e ele dizia, se você visse um pastor, alguém batendo em uma mulher, o que você diria? Aí a mulher disse, eu ligo por 190. Aí ele falou, não, mas você não quer conversar com ele, porque ali tem que ter o diálogo. Ele era um pastor, então muitas vezes a mulher não tem esse apoio da família, porque a mãe já vem de uma cultura lá de trás, onde ela sofreu diversos tipos de violência e que o homem é assim mesmo, então a mulher precisa entender que o homem é assim. Então não tem apoio da família, não tem apoio da religião, não tem apoio da sociedade, ela é julgada o tempo todo. Se ela apanha é porque ela deu motivo para apanhar. Nós sabemos que tem esse julgamento. Se terminou o relacionamento é porque a mulher não fez o suficiente, é culpa dela. Se o filho faz alguma coisa, é culpa da mulher. A mulher sempre é culpada e julgada. Culpada e julgada. Você já percebeu o quanto é forte a carga de responsabilidade que recai sobre essas mulheres? Bem. Sem falar das responsabilidades diárias, ainda tem que se submeter a esse tipo de acusação, né? Realmente é muito complicado. É por isso que hoje muitas mulheres sofrem com problemas psicológicos. Porque há uma carga realmente muito pesada em cima delas, né?
Com certeza. Aí, gente, conversando aqui com a doutora Nayara Carvalho, ela que é advogada, que trata de problemas familiares como um todo, né, doutora? Sim. Mas hoje, especificamente, falando aqui sobre a violência contra as mulheres. Eu tenho aqui a questão de, com o fortalecimento, pula foi tudo aqui, com as campanhas de agosto e lilás, a atuação da Promulher e ações intersetoriais têm sido efetivas na prevenção e também no acolhimento a essas mulheres. É muito relativo, né, doutora? Porque vai de região, como a gente sempre falou aqui, né? Mas você sabia que os meses de março e agosto, que o mês de março é um mês dedicado à mulher, e agosto, que é o agosto lilás, são os meses que nós mais temos denúncia. É o mês que as mulheres mais criam coragem e vão denunciar. Os números sobem muito de denúncias. Então, essas campanhas, elas ajudam bastante. Exatamente. Muito as mulheres terem essa conscientização e identificar também quais são os tipos de violência. Ficou um tipo de violência que a gente ainda não falou aqui, que é a violência patrimonial. Pronto, eu estava dando uma olhada na pergunta, eu ia fazer essa pergunta aí com relação ao que é essa violência patrimonial. Quem está em casa entender. É quando o companheiro, ele subtrai a posse que a mulher tem em relação aos recursos financeiros, por exemplo. Vamos supor que ele até deixa essa mulher trabalhar, só que ele é quem administra esse tudo. Patrimônio. Então ele pega esse dinheiro, ele administra, ela não tem acesso a nada. Ou então ele fala, você não precisa trabalhar, que eu vou trazer todo o sustento financeiro para casa. Aí coloca então, o cabresto nela, né? Coloca, porque ela fica ali, ele usa aquilo como arma de manipular essa mulher o tempo todo. Então essa mulher não tem acesso financeiro a nada, essa mulher não pode comprar nada. E o pior, quando ela tem algum instrumento de trabalho, ele vai lá quando tem uma fúria, uma raiva, ele danifica, ele quebra computador, quebra maquiagem, rasga roupa, rasga coisas que sabe que ela gosta, que são importantes para ela. Isso é uma violência patrimonial. Aí muitas vezes vai lá, né, para depois se arrepende, vai lá, pega o dinheiro, compra tudo de novo. E aí vai, né? E é um ciclo. Vai ciclo, exatamente. Aí eu digo, qual é o momento que vai quebrar esse ciclo, né? Romper o ciclo. É muito difícil, Marcelo, romper um ciclo de violência, principalmente quando tem um companheiro narcisista. Aquele companheiro que tá toda hora ali te agredindo e te dando beijo, te dando carinho. Te bate, te dá um beijo, te dá um carinho. Chega uma hora que você tá destruída já por dentro. Exatamente. E você já não sabe mais quem é você. Você já não sabe mais quem é aquela pessoa. Você se sente culpada. Será se a culpa é minha mesmo? Será se o problema está em mim? Será se ele é assim porque eu tenho que me calar? Porque quando eu estava passando pela questão de violência que eu vivi, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, quando ele falar com você, você não fale nada, você fique calada, porque a gente tem que respeitar o nosso marido. Então, se ele chegar gritando, você fique calada, você não diga. Então, isso é o quê? Uma questão cultural de que a mulher precisa ser submissa ao homem, respeitar ele ao ponto de aceitar o desrespeito dele. Então, o respeito no relacionamento, ele é mútuo. Ele deve partir de ambas as partes. Nenhuma mulher deve desrespeitar seu companheiro e vice-versa. Então, se a mulher está sendo desrespeitada, está sendo gritada, por que ela tem que ficar calada? Exatamente. Ela não deve ficar calada. Ela deve entender que ela tem importância, que ela tem valor, que ela merece ser respeitada, que ela merece ser feliz e que ela sempre vai merecer o melhor. Se ela está em uma situação onde é desvalorizada, onde ela é diminuída, onde ela é violentada, ela está no lugar errado. Doutora, você citou aí o teu caso e eu achei muito interessante porque a gente está conversando aqui com uma pessoa que vivenciou aquilo, então tem experiência. Então, quando você começou a sofrer essa violência dentro da sua própria casa, do seu relacionamento, quanto tempo levou para que pudesse despertar e qual foi o gatilho que a mesma tomou, né, para poder tomar uma decisão com relação a se afastar desse agressor? Marcelo, é difícil. Foi, assim, mais de 3 anos vivendo essa situação. Porque eu também tinha algumas dependência financeira, dependência emocional, principalmente. E a gente fica naquele looping.
De uma hora tá bem, uma hora não está. Uma hora sofre violência, conversa, fica tudo bem. Aí ama, outra hora grita, bate, machuca e você fica naquela. Confusa, a cabeça vira confusa. Sem falar na questão familiar, cultural, das pessoas que ficam ao redor falando ruim com ele, pior sem ele. Tem esse ruim com ele, pior sem ele. Imagina você sozinha, como que você vai se virar sozinha? Então tinha toda aquela questão. Então um dia eu tive apoio da minha religião, porque quando eu fui até a igreja, que eu busquei ajuda de um padre e pedi orientação a ele do que eu deveria fazer, e eu disse assim, eu não quero ter uma família destruída, porque minha mãe e meu pai são referências para mim enquanto família. Eu fui criada num ciclo de família ali exemplar. Não existia isso dentro da minha casa. E eu acredito que todos nós, quando vamos construir uma família, a gente quer de fato ter uma família, mas quanto te custa ter uma família? Exatamente. E quando eu falei pro padre, ele falou para mim, minha filha, se a sua preocupação muitas vezes é com você e com seu filho, olhe e veja qual é a imagem que está refletindo para o seu filho. Se você acha que manter um relacionamento por uma criança você está fazendo bem, você está prejudicando essa criança. Se prejudica e prejudica a criança. Exatamente. Né? Então, assim, foi uma conversa muito longa e muitas coisas aconteceram também, sabe, Marcelo? Foram diversos fatores. E embora eu tenha acontecido o rompimento dessa relação, eu ainda vivi o luto desse rompimento. Então, entenda que quando uma mulher ela está dentro de um ciclo de violência, ela não vai sair e ela não vai sentir dor. Mesmo ela sendo abusada, violentada, quando ela sai, ela vive o luto, porque existe uma dependência emocional ali. É interessante isso, então a gente sofre, a gente sente a dor, e a gente muitas vezes sente a dor por nós mesmos, pelos nossos filhos que também sofrem, mas Deus vai abrindo portas. A mente da gente vai tendo outras perspectivas, a gente vai tendo outras oportunidades e tudo vai dando certo. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é o fim, que é o fundo do poço, é apenas o começo de uma nova história. Exatamente. Então, quando eu passei por essa situação, que eu me vi sozinha, que eu me vi sem dinheiro, que eu me vi sem nada, com uma responsabilidade gigante, eu disse, eu estou perdida. Não tem mais saída para mim, acabou a minha vida. Ou seja, como se não tivesse família, com pai, mãe, né? É porque, Marcelo, chega uma hora que a gente já não quer mais levar esse problema para dentro da família, infelizmente. Mas esse não é um defeito também? É um problema, exatamente. Né? Sim, é um problema até mesmo emocional, né? Que muitas mulheres não querem ter. E eu tinha esse problema emocional de achar que eu precisava resolver tudo sozinha, que eu poderia dar de conta disso sozinha. Então eu tinha um certo egoísmo interno meu, que eu não queria envolver ninguém em nenhum problema meu e que eu sempre queria dar conta de tudo. Então eu sempre fui aquela menina que eu fazia tudo, que eu resolvia tudo. Isso foi uma coisa desde a minha infância. Então, a gente eu não era sabe muito... se é um defeito ou se é uma qualidade, né? Eu acredito que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Mas quando isso é uma coisa muito rígida, que você não dá espaço quando é necessário, isso acaba sendo prejudicial. Então, na época, eu me vi muito sozinha nesse sentido e eu passei por muitas inseguranças. Só que Deus foi me conduzindo. Então, Deus foi abrindo portas, eu fui fazendo minha faculdade, com muita dificuldade, porque eu tinha também outras responsabilidades, eu trabalhava, eu tinha uma criança, e foi dando certo. Concluí minha faculdade, passei na minha OAB ainda no 9º período de Direito, e eu hoje sou advogada que atuo na defesa de mulheres que passaram por situações que eu já passei. Eu sei o quanto é difícil você romper um ciclo. Então, muita gente diz, a mulher apanha porque quer. Tá ali vivendo um relacionamento violento, mas no outro dia tá com cara. Gente, não julgue a mulher, porque a mulher jamais vai pedir ajuda a você que julga ela. Então, se essa mulher tem uma única esperança na vida, se ela te encontrar na rua, ela não vai te pedir ajuda, porque sabe que você vai julgar ela. Então, existem muitos fatores sociais, econômicos e emocionais que faz a mulher ficar dentro de um ciclo. Então, precisa acontecer muita coisa ali para ela despertar, para ela entender o valor dela e para ela saber que, às vezes, aquilo não é o fim, que é o começo. Então, hoje eu vivo uma vida, graças a Deus, abençoada. Tenho muita gratidão a Deus pela vida, mas foi uma vida pautada em muito esforço, em muito trabalho, em muita dedicação, em muito reconhecimento pessoal meu mesmo, de eu me reconhecer como mulher, o meu valor, e hoje eu estou aqui. E mesmo após eu estar nesse lugar, muitas pessoas chegaram para mim dizendo que eu não era capaz de estar aqui,
que eu vivia na sombra de alguém, que eu não tinha potencial, que eu era uma pessoa que não tinha qualidade de estar aqui. Então, muitas pessoas quiseram, inclusive, me tirar do lugar que eu estou hoje, mas eu não permiti que isso acontecesse, porque hoje eu sei o meu valor. Então, hoje eu sei onde eu posso estar e onde eu devo estar. Então, onde eu quiser chegar, eu vou chegar. E você olha para trás e vê aquelas pessoas que tentaram te incriminar muitas vezes, no mesmo cantinho. Exatamente. Elas estacionaram ali, achavam que você poderia estacionar também, e você mostrou que não. E é assim que tem que ser a vida. Exatamente. Quando disser de você não é capaz de fazer nada, você não é capaz disso, daquilo, mostre o contrário. Simples. Foi mais simples. E a gente vai vivendo a vida, graças né? a Deus, foi o único relacionamento que você sofreu. Graças a Deus, né? Sim, graças a Deus. E eu consegui, graças a Deus, hoje ter uma vida mais tranquila e mais saudável, né? Mas é de fato uma situação muito complicada. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. E é muita coisa que passa na cabeça dela até ela realmente tomar uma decisão de enfrentar tudo isso. E muitas mulheres falam, mas isso não é lugar de mulher. Mulher não deve estar no poder judiciário. Mulher não deve ser juíza. Lugar de mulher... ainda tem essa questão cultural de que mulher tem que ser aquela que... Hoje em dia falam muito de energias. Energia masculina e energia feminina. Então fala que quando a mulher ela está crescendo profissionalmente, ela está invertendo as energias, está tomando energia masculina. E muita gente aí, os coaches, né? Esse pessoal fala que isso está prejudicando o equilíbrio social, que as mulheres estão deixando a feminilidade de lado. Então não, acredito que lugar de mulher onde ela quiser, da forma que ela se sentir melhor. E eu já estive em mesas onde tem vários homens. E infelizmente já aconteceu comigo de eu estar com uma colega minha e a gente ir para uma reunião onde tinha uma mesa de homens e ela falar, Nayara, eu não estou me sentindo bem nessa mesa porque aqui só tem homens. Eu disse, olha, o meu lugar é onde eu quiser. Eu vou sentar aqui, eu vou discutir sobre negócios, eu vou falar sobre... Preparei para aquilo. Exatamente. E eu sentei na mesa e eu discuti sobre negócios, sobre processos, sobre coisas e eu me senti no meu lugar. Porque hoje eu sei que eu posso estar onde eu quiser. Não tem ninguém que vai me barrar e dizer, você não pode estar aqui. Eu posso sim. Tem uma não é frase, é um pensamento, não lembro aqui de quem é, qual filósofo, seu filósofo, né, um estudioso, que diz que quando você não souber de uma coisa, estiver no meio de alguém ou de uma turma, começarem a conversar sobre determinado tema e você não souber, aí sim você pode se retirar, você não vai responder bobagem, mas quando você está preparado para estar ali, entre de cabeça. E outra situação muito complicada em relação a essa questão da mulher estar ganhando espaço na sociedade, muitos homens ainda não compreendem. Eu já passei por situações específicas também onde eu fui invisibilizada. Por exemplo, eu cheguei em uma loja para comprar um carro com o meu dinheiro, do meu trabalho, só que meu marido foi me acompanhar porque eu queria que ele estivesse comigo nesse momento importante, porque é uma conquista material, sim, mas que simboliza a minha conquista pessoal. Exatamente. Então, quando a gente foi discutir ali sobre carro, sobre preço, o vendedor só falava com meu marido. Só falava, meu marido disse assim, olha, você vai explicar para ela, porque quem vai comprar o carro é ela. Só que ele sempre ficava naquela. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Não fui comprar meu carro lá. Perdeu a venda. Bobão. Entendeu? Então isso acontece muito em todo canto que você imaginar socialmente. E às vezes as mulheres, é como se alguns homens achassem que aquela mulher não pode, não tem aquele potencial. É sempre o homem. É uma coisa mais cultural, né? Mas é assim que a gente tem que bater o pé e dizer que nós também temos espaço na sociedade. Cara, uma coisa que eu acho bem interessante, ao mesmo tempo não sei se isso é bom ou qual é o lado ruim das coisas. Às vezes minha mulher reclama ou fala alguma coisa, por exemplo, está num ambiente que às vezes as pessoas não a conhecem, e a trata de uma forma indiferente ou até meio que... Só cumprimenta você, não cumprimenta ela. Aí quem é você? Eu sou Ana Paula, sou Maria, sou João. Aí você é esposa, você é casada com quem? Eu sou casado com Marcelo Matias. Ô mulher, você é casada com Marcelo. Aí pronto, aí ali muda totalmente o ambiente. Isso aí também é meio que uma violência, né? Às vezes, daquele ambiente, né? Sim, por exemplo, a Bruna Marquezine. O seu caso é um caso, né? Sim, também. Também, né? Então, assim, às vezes acontece de falar assim, a namorada do Neymar, a mulher de Celso Russomano, a mulher de não sei quem. É como se aquela mulher não tivesse uma identidade própria, exatamente. A identidade dela precisasse ser ligada a alguém. Então, às vezes, acontece muito isso e eu acho isso muito chato, porque a mulher, ela tem a identidade dela, né?
É incrível. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, qual é o lado ruim da coisa. A gente vai ali meio que letrando, educando a sociedade para isso. Por exemplo, quando chega em algum ambiente que tá eu e meu esposo e chega alguém e só cumprimenta ele e eu tô ali, e parece que eu estou invisível, aí ele me puxa e fala, olha, aqui é minha esposa, né? Era Carvalho, advogada também, me apresenta ali e a gente vai interagindo, vai conversando. Então é meio que é uma questão cultural que a gente precisa ir educando a sociedade para entender essas questões mais... Exatamente. familiares, né? Mas tem uma questão aí com relação a essas campanhas. Se fala da campanha mês março, maio, agosto, são meses que realmente você percebe que há um índice maior de denúncias. Mas essa violência vai acabar um dia? Isso tende a acabar? Ou o intuito das campanhas é a diminuição, né? Acabar é muito complicado, né? Acabar precisaria ter uma política assim muito rígida, e o nosso país ele não tem muitos precedentes de políticas muito rígidas, por exemplo, é um país machista ainda, né? Ainda muito. A gente, por exemplo, não tem pena de morte no Brasil. Então a gente é um país mais da reeducação, de penalizar de uma forma mais assim, tranquila, diferente de outros países, né? Que se você faz um negócio, você perde a mão, você perde um dedo. Não que eu seja a favor, não quero entrar nesse viés, nessa questão, porque isso seria uma questão pra gente conversar de aí um dia inteiro, né? Mas no Brasil não, a gente tem uma política, assim, um judiciário que tem umas penas diferentes. Então eu acredito que acabar não, mas a tendência de fato é a diminuir. Imagina você fazer um comparativo do que nós vivemos hoje para o que nós vivíamos há décadas atrás, nossos pais, nossos avós. Era uma realidade totalmente diferente. A mulher não podia votar. A mulher para casar precisava ou para se divorciar, ela precisava da autorização do homem. Naquela época, o que nós vivemos hoje era uma coisa inimaginável, né? Então hoje a mulher tem o direito de votar, hoje a mulher não precisa de autorização para se divorciar. Se ela chegou e fala assim, não quero mais ficar com você, ela vai lá, ela mesmo não precisa da assinatura e nem da autorização dele. Então, nós estamos avançando com passos pequenos e firmes, mas nós estamos conquistando o nosso espaço e nossos direitos. Então, acabar ainda está muito longe, mas a tendência é que essas campanhas possam vir, de fato, a incentivar a redução desses números, se Deus quiser. Muito bem, estamos aí a 1h10 já de bate-papo. Olha como passa rápido quando o assunto passa muito rápido. Doutora, nós estamos chegando já ao finalzinho. O programa vai até às 11 horas e eu quero aqui aproveitar e te pedir para que você, como exemplo de mulher, e realmente tenha um exemplo, né, dessa violência na sua vida, e que incentive essas mulheres que estão nos ouvindo, quem vai nos ouvir, assistir depois nosso bate-papo, de que forma mais prática e fácil ela poderia denunciar essa violência, seja ela qual for. É o que eu sempre falo, inclusive nas minhas redes sociais e as clientes que eu atendo no meu consultório, no meu escritório, né? Eu trabalho muito com mulher. Na verdade, meus clientes, 99,9% são mulheres. E eu sempre falo que as mulheres, elas precisam primeiro ter o conhecimento. Só existe uma mudança com conhecimento. Então, elas precisam primeiro buscar informação, entender o que é violência, entender se estão vivendo uma violência, entender onde precisam buscar essa ajuda e realmente começarem a dar passo. Mesmo que ela não consiga dar aquele passo gigante, imediato, vá dando passos pequenos e firmes, vá procurando um apoio psicológico, porque hoje nós temos na rede pública municipal essa possibilidade, conforme eu falei anteriormente. Então vá buscando uma orientação jurídica, que nós também temos na nossa rede pública municipal, que você pode ir até um advogado lá na Câmara dos Vereadores, dizer o que está acontecendo, ela vai te orientar, vai te ajudar. Você vai tomando aquilo, então sua mentalidade vai mudando, e chegar um momento que você realmente estiver sofrendo essa violência ao ponto disso tá te adoecendo, você não deve aceitar nenhum tipo de violência. O cara me chamou aqui de um palavrão muito feio, isso já é uma violência? Já é uma violência. Você tem que colocar um limite. Então busque a Patrulha Maria da Penha aqui do Alto Oeste, busque a delegacia, busque apoio na Câmara dos Vereadores, que tem uma sala específica lá. Você tem direito a medidas protetivas. Muitas mulheres perguntam, por exemplo, estão no namoro. Gente, a medida protetiva não é só para quem é casado, é para quem está namorando também. É para quem está em união estável, é para quem está casado.
Então, se você sofreu qualquer tipo de violência, aquele cara tá te ameaçando, tá te xingando, peça uma medida protetiva. Isso. O que dá direito à medida protetiva? É só agressão física, o cara chegar e me bater? Não. Se ele causar uma violência moral, psicológica, patrimonial, qualquer tipo de violência, cabe sim a medida protetiva. Porque tem muita gente que acha, mas ele não vai fazer isso com a mulher, que é mãe dos filhos dele. Ele não vai ter coragem de fazer isso, gente. Ele vai ter coragem. Se o cara ameaça, já é um alerta muito grande, porque a ameaça já é uma... Estou te avisando, eu vou fazer isso. Exatamente. Então, assim, busquem, porque nós hoje temos mecanismos. Mas esses mecanismos não protegem 100%. O que é melhor? Você estar sendo violentado e você ter um mecanismo para te proteger, ou você ficar à mercê dessa violência? Se a gente tem aqui alguma coisa que a gente pode segurar, vamos segurar nisso aqui. Né? Melhor do que você ficar ali numa corda bamba a ponto de cair a qualquer momento. Então vamos buscar ter conhecimento e buscar os meios e mecanismos de defesa que vocês não podem nem merecem viver de forma desvalorizada. Vocês merecem ser livres, respeitadas, felizes, libertas, e o mais importante, vocês saberem quem são vocês de verdade, porque eu sei que em algum momento a gente acaba perdendo nossa identidade. Então comece a se olhar, entender que você tem valor e que você é importante para o mundo. Muito bem, gente. Conversamos aí com a doutora Nayara Carvalho, advogada na área familiar, né? E que assunto muito bom, né? De se debater, de se orientar. Na verdade, nós estamos orientando, né, doutora? Exatamente. E isso é importante. Claro que vai ficar aberto aqui para que a mesma, quando tiver mais tempo, deve ir para a gente aprofundar ainda mais, não só nisso, mas outros temas familiares, que acho que o seu tema, quando você veio a primeira vez aqui com a Luzia Diógenes, acho que foi tema foi familiar. relacionado à questão de pensão alimentícia, Isso, essas questões mais voltadas para o seio familiar mesmo. Muito bem. Então nós temos vários temas aí. Se quiser, Marcelo, abre um espaço aí que vamos falar sobre o tema tal. Eu sei que você tem bagagem para isso, né? Eu vou aproveitar, inclusive, para vocês que estão acompanhando, que acharam essa participação interessante, que ficaram com dúvidas em alguma coisa, podem ir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, nayaracarvalho.adv, lá na bio do Instagram, vocês vão ver que tem um linkzinho, vai direcionar para o meu número lá, então vocês podem mandar dúvidas, que eu tenho o maior prazer em responder, em esclarecer, porque o meu propósito é levar informação para vocês, porque eu sei que informação salva vidas, então podem contar comigo. Muito bem, hoje a mesma atua em Mossoró e mais alguma outra cidade? Hoje, presencialmente, eu estou em Mossoró, só que eu sempre estou aqui em São Miguel, a gente atende virtualmente o país inteiro, eu tenho clientes hoje em Salvador, clientes no Rio Grande do Sul, então hoje essa questão a pandemia trouxe essa flexibilidade, né, foi uma das coisas boas que a pandemia deixou hoje, foi essa questão. Né? É que hoje a gente faz tudo. Eu tenho audiências em São Paulo que eu faço do meu escritório, né? Então despacho com um juiz lá no Rio Grande do Sul do meu escritório. Então hoje é tudo virtual, os processos são tudo virtuais, então hoje a gente está tendo o país inteiro, graças a Deus. Ontem encontrei com o Joaquim, fazendo aquelas caminhadas dele. Tá fazendo o quê? Vai na caminhadazinha, melhorar o joelho, aquele joelho dele que tem dado trabalho. Joaquim é um ser humano incrível, né? É verdade. Aproveitar aqui para dar um abração para a doutora Heitor também. Acredito que se não estiver trabalhando, vai estar nos assistindo, nos ouvindo, né? Heitor não para. Heitor é eterno ali no trabalho dele. É um multifuncional, né? Heitor é uma pessoa que ele é muito apaixonado pela questão do trabalho dele, essa questão do previdenciário, né, de estar sempre ali trazendo um suporte para as pessoas, de benefícios da aposentadoria, ele não para. Às vezes chega o domingo, ele está lá num sítio fazendo uma palestra para uma sociedade, para uma associação, eu falo, baby, é domingo, aí ele fala, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, ele não para não, acho que se aí então parar ele adoece. Muito bem. O escritório de vocês está funcionando aqui, né? Aqui está, no mesmo local, em frente ao INSS, então nosso escritório está lá, nós temos uma equipe lá também, então todo dia a gente tem essa comunicação, graças a Deus, temos escritório em Apodi, em Pau dos Ferros, agora em Mossoró, sem falar nessas regiões que a gente atende também em alguns pontos, né, estratégicos. Então a gente está em todo lugar. Também a gente está virtualmente, né? Precisando falar, a gente está disponível nas redes sociais e nos contatos de telefone aí. Te agradeço imensamente
pela sua contribuição aqui com a nossa rádio, para as pessoas que nos escutam. Quero dizer que essa entrevista vai ficar gravada lá no aplicativo, no site e lá no meu canal no YouTube, Marcelo Matias Locutor. Uma pena que eu paguei um mico aqui, foi não ter gravado desde o início. Quando eu fui olhar, começou a gravar. Nós temos 40 minutos de gravação. Mas tem bom, no mas início, tá bom. Infelizmente, acabou. Quando eu olhei aqui, nossa, mãe do céu, paguei uma dessa. Mas fica aí uma boa parte, grande parte do que a gente conversou, 40 minutos de bate-papo. Vou colocar nesses canais, vou também fazer os cortezinhos para as redes sociais, para que as pessoas possam assistir, lhe ouvir e serem orientadas com o que você deixou aqui pra gente, que foi Tá tão ótimo, Marcelo. Muito obrigado por abrir esse espaço também, da gente levar essa informação tão importante à sociedade. Então, que Deus continue ali te conduzindo. Amém. Com essa vocação que você tem, que é brilhante. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Agradeço de coração. Conversei aqui com a doutora Nayara Carvalho, advogada aqui do nosso município, hoje mora em Mossoró, mas atua aqui também na região. É esposa do meu grande amigo, doutor Heitor, que é advogado também. E, por sua vez, vai ficar o convite para que ela possa vir outras vezes aqui com a gente, para debater em outros temas muito importantes. Doutor, um grande abraço, boa viagem de volta. Não sei se você vai passar o final de semana por aqui, mas quando voltar, que volte bem e chegue aí o seu destino em paz, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Tá aí, muito bem, gente. 10 horas e 49 minutos. Olha aí que bate-papo. 1h20 de conversa. Quando a conversa tá boa, quando o papo tá bom, sempre aquela vontade de ficar mais um pouquinho, mas às vezes o tempo é limitado, né? É verdade. Vamos lá, meu povo. 10h50 agora. Vamos nessa. Vou tocar aqui um sucesso, mas já volto com os nossos aniversariantes do dia. Já para encerrar o nosso programa, daqui a pouco tem um programa Adoradores de Cristo com o diácono Jadismar, batendo papo legal aqui. Aliás, fazendo o seu programa, tem convidados especiais. É um programa evangélico voltado aí, a músicas evangélicas, a leitura da Bíblia, a meditação da palavra, já 11 horas, tá bom? E hoje os homenageados do nosso programa, Christian Ralph. Eu falei um pouco sobre Christian Ralph, a carreira dessa dupla. Eu vou fazer o seguinte, como eu não me lembrei que tinha fazer a homenagem de hoje, não iria fazer, acabei fazendo sem querer, não me lembrei no momento da entrevista com a doutora Nayara, mas sábado que vem, se Deus quiser, dando certo, estando aqui, Deus permitindo eu estar aqui, eu vou homenagear novamente Christian Ralph. Vou falar um pouco da vida desses dois grandes nomes da música brasileira. Um já se foi, mas o outro está entre nós ainda. Considerados as vozes mais belas da música brasileira. Volto já, hein? E aí, tá gostando? Tá chegando mais um aqui no Super Mais.